Wayne, what's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Next day, no real, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Começamos muito bem a semana 4 com um baita de um jogo na quinta-feira, 37-28. Broncos bate o New York Jets em casa, na casa dos Jets, em New Jersey, e alcança sua primeira vitória. E os Jets permanecendo perdendo na temporada, tendo 4 derrotas consecutivas. Mas não é sobre esse jogo que eu venho falar aqui, pessoal. Eu venho falar sobre os jogos de hoje, que vão iniciar aqui às 2 horas da tarde. E já começamos assim tendo uma notícia que um jogo não vai acontecer no domingo, hoje. Kansas City Chiefs contra New England Patriots. Ken Newton foi testado positivo, e aí não se sabe ainda se outros jogadores também do Kansas City Chiefs que estavam com suspeita estão com Covid. Então não se sabe se o jogo vai acontecer essa semana ou se caso ele vai ser transferido para uma outra rodada. Tanto que a NFL estuda ter uma 18ª semana devido a esses problemas com o Covid, tá certo? E por falar em Covid, o primeiro jogo que eu vou falar, Detroit Lions contra New Orleans Saints, um jogo que vai acontecer em Ford Field, na casa do Detroit Lions, tiveram susto também, né? Teve quase aí uma suspensão, porque tinha um jogador que foi testado positivo do New Orleans Saints, a mídia não divulgou o nome, mas nesse caso fizeram um teste rapidamente com esse jogador, e deu negativo. Então, teoricamente, a NFL disse que o primeiro teste foi um falso positivo. É claro que para a NFL isso não é bom, você adiar mais um jogo. Então, por isso que eu achei muito estranho esse jogo acontecer, dito que esse jogador New Orleans foi testado em Detroit, né? Então, será que outros jogadores do Detroit Lions também não estão? É uma coisa muito estranha. Mas enfim, vamos falar desse jogo aqui que começa às 2 horas da tarde. New Orleans terá 6 desfalques. Terá 6 desfalques. Além do principal, o Michael Thomas. Tá certo? Então, tem a dupla de cornerbacks, o Lattimore e o Janoris Jenkins, que estão respectivamente com o músculo na coxa e o ombro, que estão lesionados, não vão para o jogo. O left guard Andrew Speed, que é no tornozelo, e o defensive end Marcus Davenport, tá? E inclusive o tight end Jerry Cook também está lesionado na virilha. Então, o que acontece, né? Isso tudo pode gerar um grande problema para New Orleans, principalmente na questão da defesa, que é muito boa. Só que, pelo lado dos Lions, né? Isso não sei se vai mudar, porque os Lions eles não estão com uma instabilidade muito grande. Vai lembrar que o jogo que eles ganharam, né, na semana 3, que é contra o Arizona Cardinals, eles não foram bem no jogo. O Arizona, na minha opinião, bobeou um pouco no final, né? Na verdade, bobeou muito no final da partida, quando permitiram que os Lions fizessem 6 pontos para vencer a partida por 23-23. Mas se você for olhar as estatísticas do jogo em si, o Arizona foi superior em muitas coisas. Então, por exemplo, jardas aéreas, né, jardas de passe, 268 contra 232. Jardas corridas, 109 a 90.
jardas por jogada, 6 jardas por jogada para 5.2. Então, ou seja, teve assim como é que eu posso dizer assim, teve uma grande supremacia durante o jogo, assim, em questão, né, de todas as análises, né, de todas as jardas, dos sacks permitidos, que levavam a crer que o Arizona ia ganhar essa partida, mas acabou no final Detroit pontuando, né, e levando a vitória por 26-23. Eu não acredito que que ocorra uma vitória dos Lions hoje, mas pensando em todas essas lesões do New Orleans Saints, tá? Não se sabe, eu acho que principalmente a questão da defesa, podemos botar em dúvida aqui, podemos colocar em xeque, né, essa vitória do New Orleans. Claro, ofensivamente, mesmo não tendo o Jared Cook, você tem um Alvin Kamara e você tem o Emmanuel Sanders, que precisa aparecer. Eu acredito, se for levar aqui, olhando os dois times, levando em consideração o que os dois times fizeram até agora, mesmo com as duas derrotas de New Orleans, tá? Mesmo com as duas derrotas de New Orleans que apresentou nas 2 últimas semanas, eu ainda acredito que New Orleans vai levar a melhor aqui. Devido às lesões na defesa, eu acho que vai ser uma vitória apertada, pode ser que seja uma vitória apertada, principalmente por estar jogando fora de casa. Então, o que Detroit precisa fazer? Eu acho que aqui, por ter ações limitadas no ataque, Detroit precisa principalmente marcar homem a homem a defesa, porque para tentar limitar as jogadas do Drew Brees, principalmente com Alvin Kamara e Emmanuel Sanders, e ficar ligado, né, com o Coringa, o Tyson Hill, tá certo? Com as jogadas que ele pode efetivar aí na partida. Não é um excepcional jogador, eu não acho ele um excepcional jogador, mas por ele ter essa participação assim variadas, pode ser que surpreenda um pouco a defesa do Detroit Lions. E o New Orleans é fazer o que sempre faz de melhor. Eu acho que poder tentar mesclar o Alvin Kamara como um recebedor, você botando o Latavius Murray como corredor ali na jogada, que você não vai saber para quem você vai passar a bola. Se você botando essa formação, talvez possa surpreender bastante a defesa do Detroit Lions. Eu acho que é isso. E é claro, ficar ligado no caso da defesa. Eu acho que pressionando em blitz, já que você tem uma secundária já calejada para esse jogo, fragmentada para esse jogo, eu acho que pode colocar várias jogadas em blitz para pressionar bastante o Matthew Stafford e aí fazer com que ele cometa erros, tá certo? O segundo jogo que eu vou falar aqui, que vai acontecer também às 2 horas da tarde, é Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Chargers. Tampa Bay ganhou, né, a sua última partida lá em Mile High City, né? Tom Brady lavou a alma, porque quando ele vai a Denver sempre tem problema. É claro, pegou um Denver Broncos totalmente fragmentado, né? Um Denver Broncos totalmente com vários jogadores em lesões, tá certo? Mas é aquilo, né? Não dá para tirar o domínio da partida. Jardas em passes foram 285 jardas aéreas contra 184. Então foi um domínio muito grande. Então, o que acontece aqui, né? Tampa Bay, ele volta para casa, vai jogando no Raymond James Stadium, tá certo? E aí, o que acontece, né? Tem uma baixa, que é o Leonard Fournette. Ele não vai jogar, tá? Tendo uma chance de LeSean McCoy, acho que talvez uma chance para mostrar que ainda pode jogar. Então, ou seja, aproveitando com isso, essa lesão no tornozelo do Leonard Fournette, eu acho que ele tem que ser ativado mais e prestar atenção, obviamente, nas carregadas de bola, né? Lembrando que teve um jogo, né, em que o
o primeiro jogo em casa de Tampa Bay, o Leonard Fournette teve um fumble, uma bola carregada. Aquela jogada foi muito absurda. Então, nesse caso, o Tampa Bay eu acho que pode mesclar. Foi um jogo contra o Carolina Panthers. Desculpa, tava me fazendo aqui memória. Então, ou seja, o que o Tampa Bay precisa fazer? Em casa, jogando com os Los Angeles Chargers, simplesmente avaliando suas jogadas com os tight ends, usando e abusando também de Chris Godwin e Mike Evans, que tá tudo certo. Eu acho que quando tem uma baixa aqui no Leonard Fournette, que é muito importante, é uma baixa importante, mas você tem uma avaliação no seu ataque, você pode agir. Tanto que, se você fizer uma análise da partida, contra o Denver Broncos, você consegue olhar, não só na parte estatística, tá? Mas você consegue olhar muitos play actions, que é uma coisa que o Bruce Arians não costuma colocar no seu playbook, o head coach da equipe. Então, o que acontece aqui? A nossa dúvida que a gente não achava, que a gente achava no começo, antes do começo da temporada, será que o Bruce Arians iria se adaptar a Tom Brady ou o Tom Brady iria se adaptar a Bruce Arians? E parece que está acontecendo ao contrário. Parece que o Bruce Arians está aí deixando o Tom Brady à vontade com as suas próprias jogadas. E que não está errado. Para que você vai tentar limitar um jogador que está acostumado de um jeito? Ainda mais sendo o Tom Brady. É a mesma coisa que você tentar limitar um Drew Brees, tentar limitar um Aaron Rodgers. Você não pode tentar limitar esse tipo de jogador. Principalmente com um jogador que lidera a sua equipe. Então, aqui, no caso, é só o Tom Brady e companhia fazendo o que sabem fazer que vão levar a vitória para casa. Vão enfrentar um Los Angeles Chargers que eu não acredito assim que possa ter uma força muito grande, muito grande. Pode ser que não seja uma força muito grande aí fora de casa, mas eu acredito que possa incomodar. Eu não acredito que vai levar a vitória, mas pode incomodar. Tanto que pode incomodar porque os Los Angeles precisam ganhar essa aqui. Tá certo? Porque senão vão empatar com Denver na sua classificação. Tá certo? E dependendo da pontuação, pode até ir para o último lugar. Dependendo da quantidade de pontos que vai aplicar no placar, pode ser que fique em quarto lugar, em último lugar. Lembrando que nessa divisão AFC Oeste, nós temos o Kansas City Chiefs, que está embalado desde o ano passado. Mahomes está fazendo chover em todos os jogos. E é assim que se respeita um adversário. É saber o que você sabe fazer todos os jogos. Nós temos um Las Vegas Raiders que também está bem diferente do ano passado. Pelo menos começou bem diferente. E vai ter um jogo em casa. Então é bom o Los Angeles Chargers tentar pressionar bastante Tom Brady. E eu acredito, por ter tantas variações de jogadas, marcar em zona. Tentar marcar em zona. As suas principais jogadas de defesa tem que ser em zona. Mesmo que você tente pressionar o Tom Brady em alguns pontos. Mas vamos ver o que vai dar. Justin Herbert como titular. Precisa avaliar jogadas com Austin Eckler, com Keenan Allen, com Hunter Henry. Precisa. Tá? Então, e é claro, como sempre a gente fala, quando você tem um quarterback bom, que sabe jogar bem o jogo, o que você faz para ganhar contra um time desse quarterback? É deixar ele fora de campo. Então, quando Los Angeles estiver com a bola, precisa ganhar as jardas pouco a pouco para poder ter aí uma chance na partida. Embora sendo em casa, eu boto a vitória para o Tampa Bay, Buccaneers. Dependendo aí, eu acho que talvez não tão folgado, mas com 2 posses de bola, eu acredito que Tampa Bay leve essa vitória. Agora falando do terceiro jogo, Cincinnati Bengals contra Jacksonville Jaguars. Cincinnati. Bom,
é uma situação difícil para Cincinnati, porque tem 2 derrotas e um empate. Aí você fala assim, Cincinnati está jogando mal. Não digo todos da equipe. Não digo todos da equipe. Joe Burrow, claro, precisa melhorar, né, a sua presença no pocket, precisa melhorar a sua maturidade em decisões de jogada. Mas eu acho que os recebedores precisam melhorar muito, tá? Porque se você for analisar o jogo da semana 3, as estatísticas, né, que foi um empate contra o Philadelphia Eagles, 23-23, se você for olhar o seu corpo de recebedores, você vê o seguinte, você vê um T. Higgins aparecendo bem na partida, né? Você vê aí fazendo 2 touchdowns. Só que aí você faz uma comparação, como que um calouro está agindo bem melhor que um veterano, né, que não tem tanta idade assim, supera em jardas e também em touchdowns. O AJ Green não está conseguindo ser aquele AJ Green que a gente esperava. E aí que vale uma reflexão aqui. Será que realmente o problema era o Andy Dalton? Será que era realmente esse problema? A gente acreditava que sim, comparado com o AJ Green. Eu acho que o AJ Green precisa melhorar. Você já tem um quarterback novo, um quarterback que faz passes precisos, tem que aparecer. E quando aparecer não pode dropar a bola, desculpa. Tá? Então eu acho que, senão daqui a pouco o AJ Green vai perder espaço. Porque você tem um Tyler Boyd que está voando. Embora não teve touchdowns, ele foi o alvo principal aí do Joe Burrow, com 10 recepções, então ele foi acionado 10 vezes para 125 jardas nessa última partida. Então, assim, eu não vejo de todo o mal falando que, assim, culpar o Joe Burrow, tá certo? O Joe Burrow, ele precisa melhorar, com certeza. Ele precisa efetuar algumas coisas. Mas você tá vendo que ele tá tendo uma crescente. Se o Joe Burrow conseguir atingir como ele foi em LSU, que, ó, vamos deixar claro aqui, principalmente para você que está começando a aprender o futebol americano. No college é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tem regras diferentes, regras de recepção, tá? Regras com relação à defesa. Então, assim, é totalmente diferente. E fora que LSU tinha um baita time. Só para dar um exemplo aí, vocês devem estar acompanhando aí o trabalho do calor, o Clyde Edwards-Helaire era de lá. Então, ou seja, você tem você tinha uma gama, né, tipo uma variedade, uma variação de jogadores para você conseguir jogar. E no caso, o Cincinnati não tem. Mas o Joe Burrow está conseguindo fazer. Então, por exemplo, com 312 jardas nessa última partida, pode ser que ele consiga melhorar aqui. Então, pega um Jacksonville Jaguars em casa, no Paul Brown Stadium. Pega em casa. Jacksonville precisa melhorar bastante sua linha ofensiva, porque se não melhorar sua linha ofensiva, eles vão ter uma terceira derrota hoje. Gardner Minshew não soube o que fazer no jogo passado em casa contra o Miami Dolphins. Não soube o que fazer. Totalmente despreparado. Só que, claro, é aquilo que a gente fala, a linha ofensiva precisa funcionar. A linha ofensiva parece que estava fechando em cima do Gardner Minshew. Não conseguia impedir que os defensores ficassem ali próximo da linha de scrimmage. Não, conseguiam avançar. Então, nesse caso, o Gardner Minshew precisa ter tentar ter uma atitude melhor no pocket, não pensar muito, porque também olhando o jogo você vê que você não considera a culpa total para cima da linha ofensiva. Eu também culpo um pouco o Gardner Minshew para isso. E aí você vê que fica muito difícil.
Fica muito difícil você conseguir encontrar aí um meio. Então, Keelan Cole não foi bem acionado, James Robinson não foi bem acionado, Laviska Shenault também não foi bem acionado, Tyler Eifert, que estava dando muito certo aí, o tight end, precisa jogar a bola com o cara para ganhar jardas. Ele está se inteirando bem com o Gardner Minshew, então não sei porque o Gardner Minshew também não procura ele mais vezes em campo. Precisa disso. Então, assim, do jeito que está, né, e Joe Burrow não está contente com esses resultados, principalmente porque, né, não teve, diz ele que nunca teve uma sequência que nem essa, de derrotas, e principalmente empates, então ele vai vir mordido para esse jogo. Se o AJ Green funcionar, essa variedade com Tyler Boyd, T. Higgins e AJ Green, Jacksonville que se prepare, tá? Eu dou aqui a primeira vitória para o Cincinnati Bengals devido também à sequência e o choque que foi perder, né, para um Miami Dolphins que ninguém esperava. Um Miami Dolphins seguro, firme, pressionando bastante o quarterback, o Ryan Fitzpatrick jogando um baita de uma bola. Então, eu dou aqui a vitória para o Cincinnati Bengals. Partindo aqui, Houston, Texas e Minnesota Vikings. Duelo também dos perdedores, né? Começamos aí com Denver Broncos e New York Jets, perdedores que a gente fala, pelo amor de Deus, pessoal, o que estão perdendo na temporada, né? Não o time em si. Mas aqui, né? NRG Stadium, casa do Houston Texans. E aí, como que vai ser? Eu fico muito intrigado para saber como é que vai ser esse jogo. Não estou falando que vai ser um jogo ruim, não. Não estou falando que vai ser um jogo ruim, não. Acho que vai ser um jogo bom. Principalmente que eu acho que o Paul O'Brien finalmente decidiu colocar no seu playbook algumas jogadas para o Randall Cobb. Que precisa, né? Precisa aparecer. As outras jogadas era só o Brandon Cooks. E o Brandon Cooks, ele é um wide receiver bom? Com certeza é. Só que ele é um wide receiver que gosta de jogar em profundidade. O Randall Cobb, ele é um wide receiver bastante variável. Então, utiliza mais ele. Utiliza mais o Randall Cobb. Utiliza jogadas com David Johnson. Precisa disso. Então, na última partida, David Johnson fez um touchdown, né, mas 23 jardas durante a partida. Muito, muito pouco, para quem conhece o David Johnson. Randall Cobb teve 95 jardas para um touchdown, foi o mais acionado, com 4 recepções e é o que teve maior número de jardas aí dos recebedores. Então precisa disso. Eu acho que pode abusar também um pouquinho do Jordan Akins, que está funcionando essa parceria aí, o tight end. E você olha o plantel do Texans, não é um plantel ruim. E mesmo que tenha ido embora um DeAndre Hopkins, que para mim foi um baita de um erro, mas você olha para o plantel do Texans, não é um plantel ruim de recebedores. Will Fuller, Randall Cobb, Kenny Stills, Jordan Akins, Brandon Cooks, David Johnson. E aí? Então será que realmente o problema está no plantel? É aquilo que eu sempre falo. Paul O'Brien precisa sair. Assim como o Adam Gase precisa sair do New York Jets, Paul O'Brien, no final dessa temporada, precisa sair se o Houston Texans quer sair, né, dessa situação. É sempre aquele que consegue avançar, consegue pegar os playoffs no último momento, mas depois ele é eliminado. Só para vocês terem ideia, AFC South, Texas está por último, né? Jacksonville Jaguars está em terceiro, Colts com o Philip Rivers, que ainda não está inspirado ainda, em segundo, e o Tennessee Titans com vitórias com placares extensos e apertados, está em primeiro. Então quando que o Houston vai começar a acordar? Será que vai ser hoje? Tem tudo para ser. Jogando em casa contra o Minnesota, tem tudo para ser. E falando de Minnesota, falando de Minnesota Vikings, perdeu no último momento, né, para o Tennessee Titans. Então companheiros aí, companheiros de
divisão, né? Tipo, como é que se diz? Fugiu o nome aqui. Do Houston Texans. Então, assim, eu não sei o que esperar do Minnesota essa temporada. Não sei mesmo. Perdendo o Stephon Diggs, tendo aí um Kirk Cousins com interceptação em todo o jogo. O jogo contra o Indianapolis Colts teve 3 interceptações. Agora teve 2. Né? Então, com 3 touchdowns. Mas teve 2 interceptações. Kirk Cousins, você precisa valer o que você foi pago para. E falando de quarterback, não é que eu critico o Kirk Cousins, eu acho ele um péssimo quarterback. Não é. Ele tem oscilações muito grandes. E eu sou sempre a favor de você manter o que está dando certo. Então, quando você tem lá um Case Keenum, que é um jogador mediano, um quarterback mediano, mas está dando muito certo em Minnesota, como teve o Minnesota Miracle, que ele fez aquele passe para o Stephon Diggs, e aí o defensor, né, se não me engano, acho que foi o Ledmore, contra o New Orleans Saints, que ele recebe aquela bola, ele pula de uma maneira espetacular, recebe a bola e corre para a endzone, se classificando para a final de conferência contra o Philadelphia Eagles. E aí você manda embora, você não renova o contrato com o Case Keenum. Tanto que isso custou muito caro. Veio o Kirk Cousins, não teve uma química boa com o Stephon Diggs, gerou vários problemas e Stephon Diggs foi para Buffalo. Então, assim, tem uma coisa muito grave aqui na questão de organização de Minnesota. Eu acho que, assim, o Dalvin Cook parece que está aparecendo mais, né? 181 jardas para um touchdown. Acho que tem que utilizar mais ele. Só que você vai olhar, por exemplo, um Adam Thielen, né? Fez um touchdown. Pô, com certeza fez um touchdown. Mas ele está muito abaixo do que se espera de um Adam Thielen, né? Então, assim, as armas de Minnesota, apesar de ter tido uma baixa, elas não são ruins. Você tem um Kyle Rudolph, que fez touchdown na última partida, um Justin Jefferson, calouro, fez touchdown na última partida, 175 jardas. Então, assim, o que se esperar de Minnesota? Eu acho que esse vai ser um baita de um jogo, apesar de ter nenhuma vitória entre os times. Acho uma baita vitória. Minnesota pode levar a vitória para casa se Bill O'Brien continuar cometendo erros graves em playbooks, tá? Em chamadas bem contestadas. Pode ser que Minnesota leve uma vitória para casa e complique a situação de Houston Texans e principalmente de Bill O'Brien, que para mim já está complicada faz tempo, mas não sei o que acontece. Bom, vamos lá. O próximo jogo, me perdoem, torcedores dos Dolphins, mesmo jogando em casa, no Sun Life Stadium, né? Eu acho que podemos ter um placar muito extenso aqui, que vai enfrentar um Seattle Seahawks bem embalado, com DK Metcalf, com Tyler Lockett, né? Volta Chris Carson. Então, pode ser que temos aí um Seattle Seahawks indo para sua 4ª vitória consecutiva, porque jogou muito bem os 2 últimos jogos. Tem um jogo muito apertado, ficando na linha de 1 jarda contra o New England Patriots. A defesa fez um belo trabalho, mantendo a vitória para Seattle e deixando o Dallas Cowboys, né, com gostinho de quero mais, com uma posse de bola, mas jogando muito bem. Jogadas muito boas, muito bem elaboradas. Russell Wilson, 315 jardas. O cara tá impossível, né? O cara tá impossível. O que eu quis dizer com o Chris Carson de volta, pessoal, é que ele tá 100% agora. Então, isso é uma arma muito boa para os Seahawks. O Chris Carson saudável é muito bom. E aí você tem, né, Tyler Lockett, DK Metcalf. Só para você ter ideia, Tyler Lockett e DK Metcalf
no último jogo contra o Dallas Cowboys, os dois somados deram para 210 jardas recebidas. DK Metcalf com 110, com 4 recepções, e Tyler Lockett com 9 recepções e 100 jardas, sem contar a besteira que o DK Metcalf cometeu em uma das jogadas, né, tipo, andando até a endzone, e aí o Trevon Diggs conseguiu, o irmão do Stephon Diggs conseguiu tirar a bola da sua mão antes que ele entrasse na endzone, mas no final conseguiu converter um touchdown, limpando o seu nome, mas não pode acontecer isso de novo. Mas você tem muitos jogadores que estão dando certo. Então, um Greg Olsen que ninguém esperava, está muito bem. Está muito bem na temporada. Aparecendo quando tem que aparecer e segurando a bola, recebendo os passos, convertendo em primeiras descidas. Você tem aí um Fred Swain, né, que aparece em momentos certos. David Moore. Então, ou seja, fora a defesa, né? Fora a defesa. Se você olha as estatísticas, né? As estatísticas, você percebe, né, que a defesa ela está começando a melhorar. Embora teve lá uma previsão de 4 sacks permitidos, né? Embora ela teve 2 sacks na última partida, mas conseguiu pressionar bem o Dak Prescott, né? Agora, já que eu falei de sacks permitidos, a linha ofensiva precisa melhorar um pouquinho, né? O Russell Wilson ainda não está tão confortável dentro do pocket, então precisa melhorar um pouquinho. Mas isso, e eu digo por quê. Se vocês forem perceber uma coisa, a gente consegue fazer uma comparação de total de jardas, né, aéreas. Foi 461 contra 295. Então, você percebe o seguinte. Numa última partida dessa, você consegue perceber que o Wilson ainda não está tão confortável no pocket. Mas quando ele consegue sair, consegue passar a bola, o que acontece? Touchdowns, primeiras descidas longas, e aí consegue confortar. Mas não pode ser sempre assim. Tá? A linha ofensiva precisa funcionar. Porque numa dessas, um defensor acerta em cheio o Russell Wilson e você perde um quarterback desse nível, pode comprometer a temporada para Seattle. Aqui temos os Dolphins com uma defesa melhor. Na última partida, né, que eles tiveram, que foi no Thursday Night, então eles têm muito tempo aí para se recuperar. Tiveram muito tempo para se recuperar. Se você analisar, um Ryan Fitzpatrick teve 160 jardas e 2 touchdowns na partida. Passando bem a bola, saindo bem do pocket quando precisava sair. Só que assim, né, eu não vejo aqui, infelizmente, pelo embalo do Seahawks, uma vitória aqui dos Dolphins. O que Dolphins precisaria fazer? Botar 2 safeties em campo na sua defesa, pelo menos, e 2 cornerbacks, para tentar evitar os passes e pressionar o Russell Wilson para que ele saia do pocket e tente acertar a bola em movimento. Mas, como eu falei, isso é uma chance. Eu acho que a ideia melhor aqui é quando o Ryan Fitzpatrick estiver em campo, se manter em campo por um bom tempo, porque o Russell Wilson pressionado, ele consegue fazer passes. Tá certo? Mas, como eu disse, leva uma vitória aqui para o Seattle. Vamos lá. Dallas Cowboys e Cleveland Browns. Um jogo interessante. Um jogo bem interessante. Um jogo que vai acontecer em AT&T Stadium, em Dallas. Né? Cleveland vem embalado. Né? Vem em jogos que estão embalados. O que eu acredito aqui? Né? Que o Cleveland Browns, ele tá com o Baker Mayfield que se assemelha, né? Ao Baker Mayfield de 2018. Claro, comete alguns erros, sim, mas, por exemplo, o último jogo contra o Washington Football Team não teve interceptação. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Então tá jogando muito o meu queridinho aqui, o Baker, né? Mas o que tá chamando a atenção para mim aqui
é o ataque terrestre. Nick Chubb está comendo a bola. 108 jardas e 2 touchdowns na última partida. Fora que na outra também teve um número alto aí, destruindo, né, as defesas adversárias. Então tá tendo uma dupla excepcional aqui. Excepcional. De ataque terrestre. Tá? Fora que eu acho que o ataque aéreo precisa melhorar. Tanto que nessa última partida, só para vocês terem ideia, né, Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry não tiveram touchdowns. Mas o Odell Beckham foi de recepção, foi o que mais teve, foi com 59 jardas e 4 recepções, tá certo? Empatado com o Jarvis Landry em recepções, mas não em jardas. E, né, mais Kareem Hunt e Nick Chubb recebendo a bola. Eu acho que o Baker pode tentar atingir um pouquinho mais o seu tight end, né, o Austin Hooper. Eu acho que ele precisa aparecer um pouquinho mais. Precisa mesclar um pouquinho mais essas jogadas com o tight end. Eu acho que tentar, obviamente, no ataque terrestre, bota o cara lá na linha ofensiva para tentar abrir espaço, como ele está conseguindo fazer. Mas eu acho que também, de vez em quando, alguns passes seriam bons para Austin Hooper. Né? Passes, principalmente na end zone. É um alvo seguro. O cara é alto, o cara é forte, o cara consegue se desvincular bem da defesa. Pode ser aí uma grande arma aí para Baker Mayfield. E Dallas, como a gente acabou de falar, né, no jogo contra o Seattle Seahawks, jogou bem, não jogou mal. Teve um belo jogo. Para quem assistiu, viu que foi muito bom jogo, né, até o final. Que você não conseguia esperar, com uma posse de bola, né? Então o Dak Prescott precisa melhorar em questão da visão, porque deu umas interceptações questionáveis. E mais 472 jardas, meu companheiro. Olha que beleza, 472 jardas Dak Prescott conseguiu nessa partida. Eu acho que o CeeDee Lamb precisa ser acionado mais. Eu acho que precisa ser acionado mais. É um calouro muito bom, tá certo? O Amari Cooper precisa aparecer. Principalmente o Amari Cooper precisa aparecer. Então, assim, eu acho que assim, o Dallas tem tudo para ser um dos melhores times aí da NFL nessa temporada. Só que eu não consigo entender com essa equipe toda ele consegue realizar tantos erros, né? Então, eu acho que precisa melhorar um pouquinho mais a eficiência, né? Eu acho que precisa melhorar um pouquinho mais a eficiência na questão de se manter a equipe em campo, de mesclar bastante as jogadas, abusar do ataque terrestre de Ezekiel Elliott, mas eu acho que os ataques terrestres, eu acho que vão muito pelo meio. Eu acho que poderia mesclar uma jogada em que você botar um Tony Pollard, que é um running back, né, reserva, coloque ele aí no campo, deixa o Ezekiel Elliott para receber a bola, para você tentar mesclar quem que vai aparecer ali. Tenta fazer essas jogadas mescladas, né? Tenta fazer mais passe em slot, mais passe em slant, para poder você criar aquele passe que corta a linha defensiva na diagonal, com a Amari Cooper, que pode aparecer. Então, assim, em casa, o Dallas pode ser que venha a ganhar do Cleveland Browns. Eu acho que tem muito mais potencial do que Cleveland, mas precisa ficar atento. A defesa precisa pressionar a Cleveland Browns e a linha ofensiva de Dallas precisa se ligar no Myles Garrett, tá? Precisa se ligar no Myles Garrett, que é o defensor que mais pressiona aí na linha defensiva aí do Cleveland Browns. Eu digo que vai ser um placar apertado, não um placar apertado como fosse, não espero um placar apertado como foi contra o Atlanta Falcons, mas acredito que o Dallas pode vir a vencer aí. Se não vencer, head coach McCarthy vai estar aí começando a ser questionado no começo da sua temporada aí, né? Vamos ver aí o que vai gerar.
Carolina Panthers e Arizona Cardinals. Panthers jogando em casa no Bank of America Stadium. Uma partida que tem um Carolina com uma vitória e 2 derrotas, e um Arizona com 2 vitórias e 1 derrota, que poderia ser bem 3 vitórias. O que acontece aqui? Bom, vamos falar primeiro dos anfitriões. Um Carolina Panthers ganhou, né? A sua última vitória foi no último jogo contra o Los Angeles Chargers, fora de casa. Eu acho que pode tentar abusar em casa contra o Arizona, mas eu não consigo ver um time do Carolina confiável, né? Confiante, desculpa. Perdeu o Christian McCaffrey, sua principal arma. Isso uma hora ou outra ia acontecer, né? Eu acho que não tem, mas fico difícil de eu falar aqui, porque quando você olha, né, as estatísticas da partida, Carolina ganhou, mas Carolina ficou muito abaixo no total de jardas, né, gerais, né, tanto de passe quanto de corridas. Teve total de jardas 436 para Los Angeles contra 302 jardas apenas de Carolina. Então é um negócio bem complicado. Teve apenas 14 first downs contra 26. Então a eficiência do terceiro down e de quarto down não teve, mas de terceiro down apenas 3 contra 10 de Los Angeles. Então você olha uma partida desse tipo. Claro, jogou fora de casa, ganhou a partida, mas você olha, não tá tão bom, né? Não tá tão bom. Acho que o Carolina precisa se reinventar para a próxima temporada, tá? Acho que precisa, lógico, o Christian McCaffrey é um excepcional jogador, é um excepcional running back, quando está saudável, ele vai bem de história, vai bem. Só que o que você espera quando você entra contra o Carolina hoje em campo? É marcar o Christian McCaffrey. Né? Você não tem excepcionais wide receivers aí, você tem bons wide receivers, DJ Moore, Robbie Anderson, mas mesmo assim, né? Não adianta. Então eu acho que aqui, que eu falei, né? O Arizona deu uma bobeada na última partida, permitindo a virada dos Lions, permitindo a vitória dos Lions, mas Kyler Murray, um segundanista, né? Então um excepcional quarterback, eu acho que esse menino ainda tem muito ainda para se transformar, com 270 jardas, só que teve 3 interceptações. Então quando você pega uma defesa do Detroit Lions, que para mim não é excepcional defesa, tá? Não é uma defesa excepcional, tá certo? E você é interceptado 3 vezes, então você precisa ficar um pouco mais atento, tá? Eu acho que precisa melhorar mais as jogadas com Kenyon Drake, tá? Que é um excepcional running back. DeAndre Hopkins está aí para usar e abusar. Larry Fitzgerald precisa também ser mais acionado. Então eu vejo hoje uma vitória de Arizona Cardinals fora de casa, tá? Complicando um pouco a vida de Carolina Panthers, porque se você for observar a classificação do Carolina, tá? Só não está pior porque tem alguém pior na sua conferência, né? Na NFC South, que é o Atlanta Falcons. Que até então eu não entendo como é que o Atlanta Falcons consegue chegar a placares grandiosos e perder as partidas. Porque era para um... Se todos os jogos dos Falcons tivessem ganho, estavam, né, na liderança. Né? Com Buccaneers, 2 vitórias e 1 derrota. New Orleans Saints, com 1 vitória e 2 derrotas. Olha como está ruim essa conferência. Né? Eu não vejo uma conferência, uma NFC South ruim como essa. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que eu esperava mais dessa conferência. Eu acho que eu esperava mais pegada essa conferência. E não é o que está acontecendo. Né? O Tampa Bay em primeiro lugar. Né? Então o Carolina ele precisa vencer hoje e torcer para um tropeço do Saints para poder conseguir ir para segundo colocado na sua divisão. Né? Mas eu não espero isso. Eu acho que um Kyler Murray pode surpreender bastante. Eu acho que a equipe de Arizona
vai vir totalmente diferente, mas atenta a esses detalhes. E o que precisa Arizona é começar a partida ganhando, ampliando o placar com 2 posses de bola e pressionando bastante o Teddy Bridgewater no pocket, deixando desconfortável, porque DJ Moore e Robbie Anderson são 2 wide receivers bons, mas são wide receivers que gostam de jogar em profundidade. E parece que você observando as jogadas de Carolina, é sempre de médio a longa distância os passes. E aí não vai dar muito certo, tá? Não é sempre, mas uma grande parte das jogadas são essas. Então, eu levo uma vitória aqui por 2 posses de bola de Arizona, fora de casa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, essa partida agora, Washington Football Team contra Baltimore Ravens. Então, ou seja, né, no FedEx Field. Washington tem uma divisão que, pelo amor de Deus, meu amiguinho, tá horrível essa divisão NFC East, né, NFC Leste. Tá horrível, tá horrível. Washington lidera isso aqui e vai falar, mas tá liderando. Pelo amor de Deus, 1 vitória e 2 derrotas. Seguidos pelos Cowboys, 1 vitória e 2 derrotas também. O Eagles, 2 derrotas e 1 empate. E o New York Giants com 3 derrotas. Então, olha, mesmo o Dwayne Haskins, eu acho que precisaria, aqui quando o Alex Smith se sentir bem, bota o cara de volta para a jogada. Eu acho que precisa dessa liderança, o Washington Football Team. Dwayne Haskins parece que não é essa liderança. Então, precisa melhorar o seu ataque, precisa melhorar a sua defesa, tá certo? Se você olhar, né, a última partida de Washington, né, que foi contra um Cleveland Browns, fora de casa, teve uma diferença aí de 2 posses de bola. Né? Teve diferença de 2 posses de bola. Aí você olha assim, mas tem variação, né, Samia? Tem 309 jardas para Washington, para 300 jardas contra o Cleveland Browns, mas eu estou falando aqui a questão da eficiência. Eu estou querendo falar aqui da questão da eficiência, né? Por exemplo, a linha ofensiva no último jogo permitiu 3 sacks, né? Desse jeito também o Dwayne Haskins não consegue. Eu acho que precisa usar um pouquinho mais as jogadas. Por exemplo, você pega lá uma partida em que você tem 3 interceptações do seu quarterback contra nenhuma interceptação do outro jogo, do outro time. Então, de quem é a culpa aí? É claro, ainda é um segundanista, precisa melhorar algumas coisas, só que eu não vejo o Washington Football Team indo longe aqui, tá? Eu não vejo, tá? Mas, mesmo que porque, assim, tem alguns jogadores bons? Tem, lógico que tem, mas não são jogadores excepcionais. Então acho que o Washington Football Team precisa melhorar, principalmente ano que vem no seu draft, procurar a free agency. E eu não consigo ver aqui jogando, mesmo em casa, contra um Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens é muito superior. Agora, vamos falar dos Corvos. Baltimore precisa aprender a jogar quando está perdendo. Tá? A eficiência cai muito quando está perdendo. Parece que o time trava. Então, assim, o que eu esperava que o Lamar Jackson tivesse de melhoria esse ano, que eu vi nos primeiros jogos, eu não estou vendo aqui no último jogo. O Lamar tentando fazer muita coisa sozinho, sofrendo pressão dentro do pocket. Eu acho que você tem aí corredores muito bons, running backs muito bons, Mark Ingram, Gus Edwards, principalmente. Eu acho que você pode variar bastante as jogadas fazendo passe para esses running backs, não somente simplesmente correndo, tá certo? Precisa abusar de alguns passes para os seus wide receivers. Então, se você for olhar o box score, que é as estatísticas, da partida, do último Monday Night, você vê o seguinte, você vê um Lamar Jackson, olha isso, como eu falo, de passe, 97 jardas. 97 jardas no total. Então, peraí. Você tem um quarterback ou você tem um running back? Lucas, mas ele é muito bom
Gente, não interessa que ele é muito bom ou não. Ele é um quarterback, ele precisa passar a bola. Olha o domínio que foi o Monday Night. Não é só no placar, não. A diferença aí de 14 posses de bola, 14 ótimo, com duas posses de bola. Foram 517 jardas contra 228 jardas totais do Baltimore. Jardas em passes, 385 jardas contra 70. E aí você vê aqui, 158 jardas corridas contra 132. O Kansas não ligou nem um pouco disso. Ah, Samuel, mas é o Mahomes. Mas daí? O moleque tá voando? Com certeza. Ele é o melhor quarterback aqui. Ele com certeza ele vai ser o melhor quarterback da história. Ainda é muito novo, ainda tem 10 anos pela frente aí com Kansas. Ele vai ser o melhor quarterback da história. Esqueçam. Pode não ser de títulos. Que eu ainda acho que o Kansas City, devido a esse contrato monstruoso que fizeram com o Mahomes, pode ter um certo problema aí com o salary cap aí, né, nos anos, mas esqueçam, Patrick Mahomes é excepcional. E para você jogar contra o Patrick Mahomes é o quê? Fazendo passes, não em jardas corridas. E tá aí o resultado. Então assim, Baltimore precisa passar mais a bola. Eu acho que o John Harbaugh precisa puxar a orelha do Lamar Jackson e também puxar a sua própria orelha, porque jogadas corridas não tem que fazer parte do playbook, não tem que ser o playbook. Então, vamos ver aí. Mas, dito isso, mesmo que seja fora de casa, eu aposto, né? Os Ravens ganhando bem, né? Porque o Washington não expressa nenhuma reação. E o próximo jogo também, que para mim vai ser uma lavada. Los Angeles Rams contra New York Giants. New York. Oh, New York. Ai, meu Deus do céu, acho que os torcedores de New York devem estar assim, querendo mudar de time, porque não é possível, né? 4, já somou a 4ª derrota consecutiva. O outro provavelmente vai ser hoje, às 5 horas da tarde. Los Angeles Rams, embalado, né? Você pode até observar na NFC West, né? Você vê um Los Angeles Rams na 3ª colocação, mas tá sendo uma divisão acirrada, né? Qualquer um aqui pode se classificar. Embora eu acho que o Seattle possa ir para uma temporada perfeita, tem tudo para ser. Se a linha ofensiva melhorar, tem tudo para ser a temporada perfeita de Seattle, né? Ganhando todas as partidas, inclusive Super Bowl. Mas desculpa. Mas aqui falando de Los Angeles Rams, na última partida, né? Na última partida aqui, Los Angeles acabou, né? Como é que eu posso falar assim? Foi atrás, né? Correu atrás da bola e provou a todo mundo que Buffalo tem também as suas, né? Os seus defeitos. Então 35-32, uma derrota, mas foi um belo jogo, né? Jared Goff com uma interceptação, 2 touchdowns e 321 jardas. Eu tô gostando de ver aí a parceria com o Tyler Higbee. Eu acho que precisa melhorar um pouquinho, eu acho que não abusou muito dessa parceria no jogo passado, mas pode melhorar bastante, né? Mas é claro, você tem um corpo de recebedores também muito bom, com Cooper Kupp e Robert Woods, né? Cooper Kupp teve 9 recepções no jogo passado com 107 jardas e um touchdown. Robert Woods 5 recepções, 74 jardas e um touchdown. Então eu acho que assim, o Los Angeles tá um Los Angeles diferente, Eu acho que um Jared Goff mais maduro, né? Mais maduro, embora alguns erros, mas eu acredito aqui. Eu não tenho o que falar do New York Giants. Eu peço desculpas a você, torcedor do Giants. Eu não tenho o que falar. A linha ofensiva é péssima. Tanto que tá aí o resultado do Saquon Barkley fora da temporada. Por quê? Por causa devido à lesão, a pancadas. Não adianta. O problema era realmente o Eli Manning? Era. O Eli Manning não tinha tempo para pensar. E aí você
sobe num draft, pega um Daniel Jones, que para mim não é um quarterback bom. Se você for olhar, na última partida, New York Giants sofreu uma derrota monstruosa contra um San Francisco 49ers que estava quebrado, com front seven destruído, perdendo o Nick Bosa e o Solomon, sem George Kittle, sem Jimmy Garoppolo. Então, poxa, assim, isso aí eu já apostava, mesmo no San Francisco 49ers, eu já apostava numa vitória dos Niners, já apostava, mas não desse jeito, 36-9. 36-9, uma superioridade gigantesca do 49ers. Então, assim, não dá para você toda hora passar a bola para o running back. Daniel Jones, você precisa melhorar. Eu acho que você precisa passar mais para os seus recebedores. Você tem um Evan Ingram, aí um London Tent, que são recebedores muito bons. Então, não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar dessa temporada. Eu acho que os times de Nova York vão torcer para quem que vai pegar a primeira posição no draft do ano que vem. Né? A primeira escolha na primeira rodada. Né? É capaz de ser um seguido do outro. Aqui eu não tenho muito o que falar, peço desculpas aos torcedores do New York Giants, que eu acho que não tem o que falar assim, o New York precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não tem, porque o Los Angeles vai ser muito mais superior. Ainda mais jogando em casa, no Hollywood Park Stadium. Vai jogar em casa. Então, não vai ter dificuldades alguma aqui. Tá certo? E eu ainda acredito que vai ter um placar extenso aqui. Quem tem o Tyler Rigby aí, o Jared Goff, Robert Woods, Cooper Kupp no Fantasy, pode sorrir de orelha a orelha aí, mas não vai ter como. Tá? Vai ser uma vitória muito fácil aqui. Vamos lá. Estamos aproximando aí de 1 hora aí de podcast. Espero que esteja sendo muito bem instrutivo para vocês. Próximo jogo, esse eu quero ver, hein? 5h25 da tarde, Las Vegas vai pegar fogo no Allegiant Stadium. Las Vegas Raiders contra Buffalo Bills. Las Vegas buscando sua terceira vitória, a primeira em casa, contra um Buffalo que tomou um sustinho aí no jogo passado, como eu falei, 35-32. Né? Então, os Bills, com o Josh Allen, com 4 touchdowns e 311 jardas, esse menino tá voando, liderando a sua divisão. Há muito tempo não acontecia isso. Né? A sua divisão, a AFC Leste, tá certo? Então, ou seja, tendo aí variedades de jogadas, com Gabriel Davis, com Cole Beasley, com Singletary, Stephon Diggs. Então é um time excepcional. Vai dar muita dor de cabeça pro Las Vegas. O que o Bills tem que fazer para ganhar essa partida é isso mesmo, é botar o ataque ofensivo, né? O ataque ofensivo é ótimo, né? O pleonasmo aí. Então, ou seja, precisa ser muito ofensivo e assim, mas se impor em campo. Se você for pegar o total de jardas no jogo passado contra o Los Angeles Rams, teve 478 jardas de Los Angeles contra 375. Se você for olhar, Los Angeles foi superior assim, em questão na partida, uma boa parte da partida. Então o Bills precisa acordar, porque você pega um Las Vegas Raiders que enfrentou um New England Patriots em Foxborough, né? Mas os Raiders precisam acordar um pouquinho aqui. Mas você tem um Joshua Jacobs, você tem Zay Jones que está jogando bem, um Nelson Aguilar jogando muito bem, você tem um Darren Waller, o tight end, também que está muito bem nessa temporada. Então, ou seja, pode ser que se Las Vegas jogar que nem jogou contra o New Orleans Saints em casa naquela oportunidade, então Buffalo vai ter problemas e é capaz de ter uma derrota aí. Eu não arrisco aqui um ganhador aqui, um vencedor, tá? É um jogo muito vai ser assim um jogo tipo muito assim disputado,
Eu acho que no máximo aqui uma posse de bola ou até mesmo um field goal pode levar um dos times à vitória aqui, tá certo? Chicago Bears e Indianapolis Colts, jogo que está substituindo o horário de Kansas City Chiefs e New England Patriots, que não se sabe se vai acontecer nessa segunda-feira ou na terça. Eu acredito que deva ser transferido esse jogo, eles devem ficar de bye week. E é o Chicago Bears e Indianapolis Colts, um jogo muito bom, um jogo que vai acontecer no Soldier Field em Chicago. Nick Foles como titular. Eu acho que os torcedores do Bears estão se animando muito com essa notícia, né? Uns Bears que ganharam assim um domínio muito grande no último quarto, convertendo 20 pontos. Então, ou seja, o Nick Foles apareceu e apareceu bem, né? E o Falcons perdendo mais uma vez, né? Então, só para vocês terem uma ideia, comparação entre os dois quarterbacks de Chicago nessa partida: 128 jardas de Mitchell Trubisky com um touchdown e uma interceptação. Nick Foles, 188 jardas para 3 touchdowns e uma interceptação, sem discussão, né? Nesse caso aqui, Chicago, eu vejo um pouquinho superior contra o Indianapolis Colts. Perdeu o Tariq Cohen, né? Então vamos ver como que vai ser aí a questão do jogo terrestre, mas eu acredito que, mesclando bem as jogadas com Allen Robinson, Jimmy Graham, né, eu acho que o Chicago pode levar a sua vitória, né? E aí é estranho, né? Mas é uma coisa meio louca você ver aqui, né? Você olhar um Chicago Bears com 3 vitórias se igualando ao Green Bay Packers, né? Quanto tempo que a gente não via isso? Quanto tempo que não via isso? Chicago pode ser uma força aí com o Nick Foles, hein? Vamos ficar atentos aí, o pessoal da NFC, porque não descarta o Bears, não. E eu acho que assim, né? Se você for analisar a conferência americana, a AFC South, você vê um Indianapolis Colts com o Philip Rivers jogando bem. Não é o Philip Rivers que a gente espera ver, tá certo? Que tenha uma... como é que eu posso dizer? Que tenha uma presença assim como ele tinha lá em Los Angeles. Claro, está se adaptando ao primeiro ano dele. Você vê aí mais uma boa partida, 217 jardas com um touchdown. E só que assim, né, claro, você vê um Indianapolis Colts embalado, desculpa, é um Indianapolis Colts que teve uma partida contra um pobre coitado do New York Jets, 36-7. O que eu acho, né, se você for olhar, você vê que ocorre bastante mescla do Philip Rivers com seus recebedores, né? Então, o Zach Pascal, o Michael Pittman Jr., T.Y. Hilton, Mo Alley-Cox, então o Nyheim Hines. Então, ou seja, você tem uma variedade aí, né? Tanto que você não vê uma grande diferença. T.Y. Hilton para o Mo Alley-Cox teve diferença de 2 jardas aí, né? Claro que com um touchdown do Mo Alley, e o T.Y. Hilton não fez nenhum touchdown. Então, assim, é uma equipe perigosa. O Chicago está tranquilo nessa partida? Não, é uma equipe perigosa e não está tranquilo. Mas se Chicago demonstrasse a superioridade que teve no quarto contra o Atlanta Falcons, coitados do Indianapolis Colts. Então, o que tem que fazer aqui? O Indianapolis precisa, com a sua defesa, pressionar o Nick Foles. E quando Philip Rivers estiver em campo, fazer aquilo que a gente sempre fala, que é o beabá, manter-se em campo, cansando a defesa de Chicago, que é uma defesa boa, né, Khalil Mack, né, aí um exemplo, mas é assim, sabe, tentar mesclar bastante as jogadas. A linha ofensiva precisa proteger o Philip Rivers, que ele não é um quarterback móvel, precisa proteger, tá certo? Que eu acho que assim, né, nesse caso, se você for dar uma olhadinha, contra o New York Jets, tá? Não teve nenhum sack. A linha ofensiva trabalhou muito bem mesmo. Quando você dá uma olhada contra o Minnesota Vikings, você já tem 2 sacks permitidos, tá? Então, ou seja, uma equipe que
relativamente bem estruturada, isso pode atrapalhar os Colts, tá? Então, eu dou aqui uma vitória de Chicago, uma vitória de uma posse de bola, um touchdown, com o Nick Foles jogando muito bem. Aí eu acredito que o Nick Foles pode chegar aí a mais de 200 jardas na partida. Vamos falar agora finalmente do Sunday Night, San Francisco 49ers contra Philadelphia Eagles. Philadelphia vai fragmentado com algumas lesões, tá certo? Principalmente contra o Alshon Jeffrey, que talvez não jogue, né? Se você for analisar, quando você tem uma perda, no grupo de recebedores, o que acontece, né? Você, principalmente, né, o Alshon Jeffrey deixando o Deshaun Jackson, você tem um problema no ataque. Então, o Carson Wentz vai ter que fazer praticamente tudo sozinho, e nós sabemos que ele não sabe fazer, né? Principalmente fora de casa. Não levar Stadium, volta George Kittle, não volta Jimmy Garoppolo, fica ainda o Nick Mullins, mas Nick Mullins parece ser um quarterback bom, um bom reserva, quando precisar dele ele vai aparecer. Se você for olhar, né, não tem nem o que falar, né, sobre a vitória do San Francisco 49ers, foi uma vitória que amassou o New York Giants. Eu acho que o time foi muito bem, mas se você for olhar, uma última partida do Eagles, você empatando com o Cincinnati Bengals, né, tendo vários erros. Se você for olhar aqui nas estatísticas da partida, você tem lá, você tem sacks, 3 sacks permitidos, né, a sua linha ofensiva precisa melhorar um pouquinho, né, com o Cincinnati, que não tem uma defesa lá excepcional. Mas o que pode ser de arma aqui é a linha defensiva tentar sacar Nick Mullins e deixar ele bem desconfortável. Tanto que, se você for ver, o Cincinnati teve 8 sacks na última partida, o Philadelphia, né? Então acho que aqui o Philadelphia vai ganhar, defesa. E Carson Wentz tentar acertar alguns passos com o Zach Ertz para tentar ver se, né, consegue sair com uma vitória. O que eu não acredito aqui, eu dou a vitória ao 49ers, tá? Com 2 posses de bola, no mínimo, tá certo? Eu não tenho um jogo muito o que falar desse Sunday Night. Eu acho que vai ser um bom jogo, só que eu acho que o 49ers vai demonstrar aí a sua eficiência em campo, mesmo com as lesões que atrapalharam, mas vai dominar a partida com no mínimo 2 posses de bola aí. Vitória dos Niners hoje, eu aposto aqui. E por último, um Monday Night, para a gente encerrar aí o nosso podcast que está aí com 1h07. Eu espero que vocês não tenham cansado da minha voz, mas tentei passar as melhores informações para vocês aí, uma análise uma análise eficaz aí dos jogos. Vamos ter um jogo que para mim vai ser de inúmeros pontos. Allen Lazard está fora do Green Bay Packers, mas volta Davante Adams. Ou seja, se tivesse uns dois, eu chutaria uma grande diferença no placar de Green Bay Packers contra Atlanta Falcons. Green Bay jogando em sua casa, no Lambeau Field. Eu acho que pode ter vai ter um jogo, por exemplo, que nem foi contra Atlanta e Dallas Cowboys. Então, ou seja, eu espero uma partida desse tipo. E Atlanta é aquilo, né? Eu acho que eu já vou falar dos anfitriões. Que eu queria falar um pouco de Atlanta, que tá uma coisa bem assim, uma incógnita muito grande. Se você for olhar Atlanta, você vai falar assim, o ataque tá ruim e tudo mais. Não tá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se você for observar, o primeiro jogo de Atlanta foi contra os Seahawks, né? Em casa, perdeu de 25-38. Aí você vai analisar as estatísticas da partida. 506 jardas totais contra 383 jardas totais. Aí você vê o que será que deu de errado, né? Então você vê lá um primeiro quarto com 3 pontos para Atlanta e 14 para Seattle. Aí você tem um segundo quarto com o Atlanta correndo atrás, num terceiro quarto com mais 14 pontos para Seattle,
né, e nenhum para eles. Então, ou seja, eu acho que é essa oscilação de Atlanta. Esse que é um grande problema. De vez em quando o ataque oscila, de vez em quando é a defesa que oscila. E um time que oscila pontua muito, mas perde partidas. E é o que vem acontecendo com o Atlanta Falcons. É o que vem acontecendo com o Atlanta Falcons. Só para vocês terem uma ideia. Na partida contra foi o 40-39, né, que é uma partida que aconteceu no AT&T Stadium, caso do Dallas Cowboys. Olha isso aqui. No primeiro quarto foi 20 pontos para o Atlanta. 20 pontos para o Atlanta. E nenhum para o Dallas Cowboys. Ou seja, a defesa segurou muito bem, o ataque foi muito bem. Aí começa a decair. Você tem, no segundo quarto, o ataque faz 9 pontos. E permite os 10 pontos de Dallas Cowboys. No terceiro quarto, 14 pontos de Dallas e nenhum ponto de Atlanta. E para o final, né, você acaba tendo aí, né, uma virada de Dallas Cowboys no último momento, com o sidekick recuperado, né, tendo um total de pontos aí no quarto quarto 16-10. Então, ou seja, aí você vai fazendo as análises, né, você vai vendo as análises, você observa que você tem uma grande variação no ataque, mas parece que assim, um jogo o ataque vai muito mal, outro jogo a defesa vai muito mal, e aí no último foi contra os Bears, também permitiu a virada no último momento. Então o que está acontecendo com a Atlanta? Eu não consigo entender, ninguém consegue entender. Um time que contrata o Todd Gurley, você tem Todd Gurley, né? Você tem o Todd Gurley, você tem um Julio Jones. Você tem um Julio Jones. Você tem um Calvin Ridley que está jogando uma baita de uma bola. Então o que está acontecendo com o Atlanta? Não consigo entender. Por exemplo, na última partida, tá, contra o Chicago, olha isso, Todd Gurley, 80 jardas. É pro Todd Gurley? A linha ofensiva não está funcionando. Para a corrida não está. E tem que abusar do Todd Gurley. Que você gasta cronômetro, você faz touchdowns, você deixa um espaço muito pequeno assim, de tempo para o outro quarterback tentar resolver as coisas. Você mescla jogadas com o Julio Jones, com o Calvin Ridley. Então, ou seja, a gente não sabe o que esperar. Pode ser que ganhe, que tenha uma vitória essa noite? Pode ser, com certeza pode ser. Tá? Mas você pega um Green Bay fora de casa, então você vai à casa de Green Bay, um Lambeau Field, um Green Bay embalado, com Aaron Rodgers embalado sem nenhuma interceptação, com Aaron Jones jogando muita bola, com o Davante Adams voltando, né? Ó, para vocês terem uma ideia, no último jogo que o Green Bay que o time de Green Bay ganhou de New Orleans Saints fora de casa, se você for analisar, ele foi praticamente superior em toda a partida, só em jardas corridas que não, porque o Kamara comeu a bola também em algumas situações. Mas você tem o Aaron Rodgers com 283 jardas e 3 touchdowns, Aaron Jones com um touchdown, 69 jardas. Né? Então assim, o Alan Lazard com 146 jardas com um touchdown. Então você vê um time muito, muito bom e muito bem estruturado. Um Jamal Williams, um Mercer Lewis. Então assim, eu chuto um placar extenso, mas a superioridade de Green Bay em casa, para mim eu dou aí umas 2 posses de bola, mais ou menos, e mais um field goal aí, que Mason Crosby também está impecável, né, o kicker do Green Bay. Então assim, eu chuto uma posse, 2 posse bolas e um field goal aí, um placar meio extenso, principalmente que o Atlanta não consegue. A Atlanta está tendo jogos difíceis, com certeza, mas não é desculpa para você estar liderando um placar com uma extensão muito grande, como foi principalmente com o Dallas Cowboys, e aí você tem uma, como é que se diz? Você tem um lapso, né? Você tem um apagão durante o jogo. Isso não pode acontecer, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês
Deem o seu like, deixe seu comentário pro primeiro podcast. Vamos tentar fazer mais podcasts para vocês. E que venha aí os jogos de domingo, que belos jogos que venham acontecer aí pra gente curtir. E, por favor, não deixem de seguir o canal e deixem e ativem o sininho para quando vocês tiverem novos materiais, vocês consigam nos acompanhar, tá certo? Então, siga a gente também no Instagram, esqueci disso, @canal1playaction. Um forte abraço, pessoal, e até mais. Turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in their crown. Them niggas think they all of that. Spend a little money, jury sicker on them. Put your bottles up, spill your liquor on them. Stick conglomerate, shit shut down. Taking over everything, touchdown. Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touch.